a mais uma edição do nosso Papo Sebrae. Hoje, uma edição especial. Estamos aqui no auditório do Sebrae DF, né? E vamos focar em tema para lá de especial, mães empreendedoras, né? Eu tenho 3 convidados aqui, 3 mamães super empreendedoras. Deixa eu começar a apresentá-las. Começo com a Eveline Ofuji, 40 anos, mãe do Enzo. O Enzo tem 12 aninhos, né? 12 anos. Pré-adolescente, e é mãe bichológica da Pudi, que é uma pug. Tem que falar o nome do marido? Tem, né? Tem. Esposa do Luiz e criadora da Kawaii Pan, né? Uma empresa de lanches infantis, salgados, bolinhos, biscoitos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a sua empresa. Tudo bem? Bem-vindo. Tá joia, tudo bem? Passa agora para a minha direita aqui a Fernanda Barbosa, advogada, né? Mas que sai um pouquinho desse nicho do direito e acabou criando a Libertar Depilação. E é mãe, você é avó também, 2 netinhas. Isso. Deixa eu dar a ficha completa. 40 anos de idade, uma filha de 24, a Eduarda, 2 netinhas, a Luísa com 4 e a Júlia com 3 aninhos. Isso. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. E a gente fecha esse nosso ciclo aqui de convidadas com a Thaís Santos. É mãe recente. A Thaís tem 31 anos, né? O bebezinho dela tem 45 dias. 45. Bem-vinda, tudo bem? Você que está criando, desenvolvendo um aplicativo SOS Blonde. Isso. Pessoal, nosso desafio aqui é passar para você, né, que está nos vendo e nos ouvindo, né, o dia a dia, que eu presumo seja muito atribulado, desafiador dessas 3 mamães empreendedoras. Começar com a Eveline. Como é que é a sua rotina, Eveline? Eu não tenho rotina. Não tem rotina. Acho que todo mundo que é mãe não tem rotina, assim. A gente tá muito para os filhos, para os netos, né? E como a gente tem empresa, a gente também tem que estar para a empresa, né? Por exemplo, eu levo meu filho para a escola, eu já tenho uma cozinha de produção, que é uma mini fábrica, né, com funcionários. Então, assim, eu estou um pouco mais tranquila agora, né? Inicialmente, Tem quantos eu fazia em anos a casa. empresa? Essa agora tem 3 anos, eu abri na pandemia, né, durante a pandemia. Mas eu já tenho 12 anos aí de estrada, porque começou com meu filho. Ah, interessante, Isaac. Você tem 12 anos de empreendedorismo coincidindo com a idade do seu filho. Por quê? Porque começou com ele. Eu era professora, formada em biologia, e eu desisti de tudo quando eu fiquei grávida, né? E aí, exatamente, quando ele estava pequenininho, nenenzinho, eu comecei a estudar, a ler, que a gente fica com mais tempo, Sim. né, ali junto com a criança. E eu falei, eu não quero voltar para a escola. Eu pedi demissão e comecei a me interessar por essa área de bonificação, de comidinha de criança. E aí eu comecei a estudar mais. Então, aí eu fiz curso fora do Brasil, online, né? Fiz depois em São Paulo, curso de bonificação, e aí as mães começaram a me procurar. Falaram, como é que você faz? Eu comecei a ensinar. E aí começou um novo negócio na cozinha da minha casa. Olha que interessante, né? Depois a gente vai conhecer um pouquinho a história de vocês, mas em relação à Eveline, ela aproveitou a tal licença maternidade para se dedicar, obviamente, ao filho, mas para criar, né? Para inovar. Ela não parou, né? Ela não quis deixar a escola, mudar o nicho, que é também o seu caso, Fernanda. Por que você se cansou do direito? Não, não cansei, eu sou apaixonada pela advocacia. E aí, mas assim, eu abri também pouco antes da pandemia. E eu já pensava em ter algum negócio que fosse para minha filha. E aí, já que ela não ia trabalhar comigo... E ela já tinha as 2 filhinhas. Ela já com as 2 filhas. Claro. E aí, como ela não ia trabalhar comigo, eu já estava imaginando no mercado de trabalho, como é difícil. E aí eu falei, não, vou pensar em alguma empresa que depois ela possa vir trabalhar comigo também e aí me ajudar. E aí eu... Nasceu a Libertar Depilação. Isso, nasceu a Libertar. O que tem esse nome? É liberdade, inovar, Esse nome ganhar ares, voar. é bem legal. Muitas pessoas perguntam. Eu, com 40 anos, então a minha geração, sempre fui muito fã de Sandy Júnior. Sim. A minha geração inteira, né? E aí, eu queria fazer uma empresa que fosse a minha cara. E eu fiquei pensando assim, eu quero algo que parece comigo.
e lembrei de uma música. E essa música se chama Libertar. Da Sandy do Júnior. Aham. E aí, muita gente que vai lá na clínica, porque a gente colocou frases Frases motivadoras. da música. Sim, E aí, as pessoas, quando elas entram lá, já veem, nossa, eu não acredito. Mas hoje você está mais pro direito ou para o empreendedorismo? Eu divido parte do meu tempo da minha semana, eu fico só na advocacia e a outra parte eu faço toda a gestão das clínicas, porque hoje eu tenho 2. Já cresceu. Já. E as 2 netinhas ficam com você à noite. Elas ficam. Porque sua filha está estudando. Elas ficam. Dá Ela pra tá terminando, conciliar? graças a Deus. Então dá. Ela está terminando, graças a Deus. Graças Daqui a pouco a a gente Deus. volta a falar com você, porque nós temos uma mãe Com 45. com 45 dias, é um bebezinho. É um nenenzinho gordo. É o meu bolo fofo, né? Não tem como não. Tá com 5 quilos. E você já pensava em empreender antes? Qual o nome dele? Heitor. Do Heitor chegar Já. ou com o Heitor Já. isso amadureceu? Eu era dona de salão de beleza em São Paulo e dentro do salão eu via, dentro do meu segmento da beleza, eu via diversos escassez, né? Que a gente poderia trabalhar e até rentabilizar esses erros aí dentro do segmento. E aí foi quando eu criei a startup. E muito antes de achar que eu ia ser mãe, eu queria ser mãe um dia, só não imaginei que fosse ser mãe aos 31, em meio à movimentação de uma startup, criando algo novo que não existe dentro do meu segmento. Então, para mim foi bem desafiador. Agora é interessante, você estava no meio do processo criativo, criando a startup e veio o Heitor. Veio o Heitor. Quando você teve a notícia da gravidez, isso fez com que você acelerasse o processo de criação da startup ou desse uma freada? Eu acho que no primeiro impacto a gente freia, porque não tem como. Porque é um processo de autoconhecimento. A gravidez literalmente é isso, não tem o que fazer. Né? Vocês que já foram mães, vocês entendem, é um processo de autoconhecimento pelo menos os 4 primeiros meses. Depois você fala assim, precisa acelerar, porque eu tenho um filho para criar, e aí como é que faz? Né? E depois como é que vai ser? Porque é tudo novo, é um universo que você não conhece, que nem ela criou a empresa dela mediante essa escassez. Porque assim, quando você começa a pensar no trabalho, você fala assim, uau, eu tenho um filho, trabalho, tem eu que preciso me recuperar, o emocional fica uma loucura por conta dos hormônios. Precisam sobreviver. Mas eu preciso sobreviver financeiramente. Sim. E aí a startup foi uma fomentação a mais. Fora o salão que a gente ainda vai abrir. Ainda vai ter o salão. Agora é interessante, eu volto a conversar com a Eveline. Olha o que a Thaís falou e eu passo para você agora, antes da gente começar a gravação. Quem é mãe pode fazer tudo, né? Qual a sua frase? Eu falo assim, se eu conseguir colocar uma criança no mundo e fazer ela sobreviver os primeiros 30 dias e sobreviver, eu consigo fazer qualquer coisa. É isso mesmo, dona Eveline? A senhora é a mais experiente em termos de empresa. Você já está há 12 anos empreendendo, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Eu concordo com ela, eu acho assim que depois que a gente também tem, né, um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, gente, a gente muda de um jeito que é impressionante, né? Eu não consigo mais... O que acontece? Me fale um pouquinho da Eveline né? Qual o nome do seu filho aqui? Pré-Enzo e pós-Enzo. Então, antes do Enzo, eu pensava muito assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, né? Quando a gente encontra uma situação em que tem uma vidinha linda, maravilhosa ali na nossa frente, a nossa visão e a nossa responsabilidade e prioridade é sempre a criança, né? Só que dentro da gente ainda vem assim, e agora? Tô perdida. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E a gente vai e faz, porque a gente tem que fazer, porque tem essa criança aí, né? O interessante é que vocês, pelo menos na minha concepção, eu acho que toda mãe é uma gestora, né? Vocês são, sobretudo, gestoras de problemas, de desafios. Me fale um pouquinho desse seu lado gestora, Fernanda. Isso te ajuda na condução da sua empresa? Hoje são 2. São 2 3, lojas, na verdade, né? Mas escritório. Exatamente. Isso ajuda você a gerir também o seu negócio, gerindo uma filha e 2 netas? É bem complicado, ainda mais assim, eu falo que eu engravidei com 15 anos. O que uma menina de 15 anos Sim. tem? Quais são os planos dela? Quais são os objetivos? Eu não tinha. E de repente,
tá lá, sem mãe, 16 anos. Eu tinha 16 anos quando a Eduarda nasceu. Então, assim, eu pulei a fase toda da adolescência, Sim. da juventude. Praticamente você cortou a Eu sua cortei. adolescência. E aí eu já tive que a gestão da minha vida naquela época. E aí eu já coloquei, já fui planejando. O que eu vou fazer? Vou começar a faculdade quando? Com quantos anos? E naquela época eu me casei. Com quantos anos eu vou ter um carro? Com quantos anos eu vou ter uma casa? E eu fui colocando objetivos na minha vida. E aí eu falei, quando a gente é mãe, não tem como a gente não planejar, não ter objetivos, porque uma vida depende da gente. Então, assim, eu comecei a planejar muito nova, né? E hoje, claro, é complicado, é gestão de empresa, que eu acho que, na minha opinião, como falou, você é mãe, faz tudo. Nasce um filho, nasce uma mãe, Sim, né? sim. Não existe isso. Então, assim, E sem manual, né? sem Você manual, vai gente, aprendendo sem na manual, prática. porque ninguém explica, ninguém sabe, e como se fosse, assim, eu vejo isso muito com a empresa. A empresa, eu acho que eu também tenho vários filhos, funcionários como se fossem filhos também, a gente lidar com personalidades diferentes, com pessoas diferentes, é muito complicado, não é fácil, mas assim, quando você olha, vai pra casa, que você vê aquela pessoa, mãe, quando eu vejo a minha filha falar assim, mãe, eu me espelho em você. Mãe, eu quero ser assim. Quando eu vejo as minhas netas falarem assim, eu vou ser advogada, eu vou ter uma loja. Você é uma tremenda referência para ela. incrível. E assim, aí eu vou dormir, eu falo, valeu a pena, tá valendo a pena. É difícil, mas a gente vai mesmo. Não tem como parar, a gente não tem como voltar, a gente vai, a gente segue, né? Thaís, você concorda justamente com a Fernanda nesse quesito, a mãe empreendedora é mais sensível, se vira melhor, é mais proativa? Eu acho que não é nenhuma questão de sensibilidade, eu acho que é uma questão de tato. Porque a mãe é doação. Para você ser mãe, você precisa se doar. Não tem como você ser mãe sem doar. E aí, quando você tem uma empresa, a doação é espontânea. O empreender é se doar para o negócio. É você ser apaixonado por aquilo que você faz. Mas, acima de tudo, é você entender. Porque quando você é mãe, você não entende. Mas quando você é empreendedora, você é obrigada a entender. Porque o seu negócio não é para frente. Então, você precisa estudar. E quando você é mãe, que você vê que você não entende, aí você vai estudar. Que nem na gravidez, eu estudei muito sobre amamentação. Significa que meu peito não rachou? Não, ele rachou da mesma forma. Sim. Mas eu estudei para isso. Quando você empreende, se preparou. Preparou. Você às vezes se prepara, a maior parte dos empreendedores que a gente vê, eles não se preparam, eles abrem desenfreadamente. No meu segmento tem muito que é salão de beleza, que é beleza, dela também. Eles não se preparam. Assim como a gente, quando é mãe, não tem uma cartinha, olha, Manual. você faz assim, que assim vai dar certo. Não, você vai fazer, você pode estudar. Tem que improvisar. Não tem essa. Então, acho que não é uma questão de sensibilidade. Eu acho que é mais uma questão de doação. Gente, nós vamos deixar um pouquinho de lado a questão das mamães e agora vamos focar nas empreendedoras, porque são 3 casos de sucesso com respaldo do Sebrae DF. O Eveline Ofuji, me fale um pouquinho da Kawaii Pan, né? Que segmento ela atua, de que forma você usa a inovação para se diferenciar nos lanches, nas merendas da garotada, que é o seu público-alvo, né? Sim. Então, a Kawaii Pan, ela trabalha com lancheiras infantis, lanchinhos, né, salgados, que a gente sempre coloca na lancheira da criança, mas de uma forma mais lúdica, né? Então, assim, formatinhos de animais, né, elefante, leão, né, os pequenininhos, um passarinho com recheio de legumes, né? Produtos sem leite, para as crianças lancharem todos os dias na escola. Então, assim, a gente entrega na casa da mãe, a gente faz o delivery, inclusive, ela não precisa ir até. A mãe e o pai escolhem um lanche para a semana, por exemplo. Eles escolhem assim, eu vou querer um pacote, né, de um kit de pãezinhos sem leite. E aí a gente manda para casa deles, a validade é de 60 dias, porque são assados e congelados, já estão prontos. Tira do congelador, coloca na lancheira e manda para a escola. Praticidade. Então, a gente quer isso, né? Porque a nossa vida é muito corrida. Então, a minha empresa, ela veio daí. Sensacional. Né? Mãe de primeira viagem. Vai pegar o Heitor, vai levar para a escola. O que eu vou colocar na lancheira? Exatamente. Viu? Mas esse é o start, né? Você aproveitou uma dor, né? A rede social, marketing digital usa muito isso, né? É uma dor. Verificar as dores e explorar essa dor. Era uma dor que você sentia,
Isso traduziu uma tremenda oportunidade. A vovó, né? Vovó. Ai, meu netinho gosta tanto de leãozinho. Nossa, a Eveline tem. Olha o cardápio dela. Vou pedir. Entrega na casa dela, ela monta a lancheirinha toda bonitinha. Quando a criança chega lá na escola, né? Na hora do recreio, ela abre e fala assim: minha mãe que fez, minha avó que fez, não foi a minha empresa. Então, eu quero criar isso para a criança em relação à mãe e à avó, né? A família. Entendeu? E você, Fernanda, porque o que a gente nota, eu não sei se eu acho que é um fenômeno, tá, pessoal? Acho que é um fenômeno nacional. Né? Muita empresa de depilação foi criada, digamos, nos últimos 5 anos, tá? Para pegar um intervalo de tempo que eu acho que é mais crível. Né? Por que entrar nesse ramo? O que você enxergou de oportunidade nesse mercado de depilação? Primeiro, eu era consumidora. E aí, eu não entendia nada. Pra falar a verdade, eu não entendia nada do ramo da depilação. E aí, eu como consumidora, eu ia nos lugares e eu não sentia confortável, nem segura. E aí, eu já queria empreender. E eu falei, vou pensar em algo. E aí, eu vou estudar. Fui estudar para saber qual era o meu nicho, o que eu queria mostrar para as pessoas, qual era o sentimento que eu queria que ela sentisse no meu estabelecimento. Sim. E aí eu decidi depilação a cera, porque lá não é depilação a lisa, a cera convencional. E é um nicho, como você falou, é bem complicado. Muitas empresas fecharam, eu não tinha noção. Isso com a pandemia, porque eu abri 15 dias antes de decretar o lockdown aqui no DF. E aí... Te atingiu em cheio, então? Total. Mas como eu já havia planejado para poder segurar a empresa durante muito tempo, eu fiquei tranquila, assim, né? Eu queria o retorno, mas não tinha... O planejamento. O planejamento. Agora você optou pelo tradicional, então não é a laser. Não. Você volta a cera. E tem público? Tem demanda? Tem demanda, porque tem, assim, às vezes a gente acha que o tradicional, ele não sai do mercado, né? É o famoso mais do mesmo. Isso. Você que corta o cabelo, eu acredito. Sim. Você vai no barbeiro há quanto tempo? Você não troca o barbeiro, né? Então, seu confidente, inclusive. Exatamente. Seu amigão, né? E a depiladora, ela também é isso. Ela é psicóloga, ela é amiga, ela é confidente, ela tá ali trabalhando com a parte mais íntima da pessoa. Então, assim, e eu fiz um espaço que receba, não, vou lá só fazer o serviço. Não, você vai vir tomar um café, você vai lanchar, você vai... Você fideliza o cliente. Exatamente. E você, doutora Thaís, SOS Blonde? Uau, o SOS Blonde... Pegou as loiras? Peguei as loiras. Na realidade, já era meu nicho, né? Sim. Em Santos, em São Paulo, no litoral de São Paulo. E lá eu vi que tinha uma dor muito grande, inclusive era a minha dor, como você. Eu via que dentro do segmento da beleza, principalmente 2 salões, a gente não tinha uma coisa que chama recorrência. Você não tem um salário fixo, a gente nunca sabe quanto que vai receber quando a gente empreende, principalmente em salão, que são meses de alta e baixa. E eu falei assim, eu tinha na época um convênio que chamava Unimed, que tem até hoje, e eu falei assim, eu nunca vou, mas quando eu preciso eu tenho. Mas eu pago todo mês. Eu falei assim, eu deveria fazer um convênio que fosse a mesma coisa. Porque todo mês as mulheres vão pro salão, pagam às vezes o valor que elas não sabem. Loira, o valor é alto, é um ticket alto, então elas nunca sabem exatamente quanto que elas vão pagar. Quando elas fecham um convênio, é um valor fixo. Elas sabem quanto que elas vão pagar durante o ano. E eu falei assim, eu tenho um nicho que tem várias dores, que é loira. Loira é trabalho, viu? Trabalho, dói, porque é muita grana investida e às vezes o cabelo nem fica bom. Você que é loira sabe disso. E aí eu falei assim, vou abrir um aplicativo, vou fazer um aplicativo. Comecei a implementar em 2018 no meu salão, via contrato. Deu certo, nós chegamos a bater 70 conveniadas sem nunca ter feito marketing online. Aí eu falei assim, ponto, tem uma validação. Tem uma resposta positiva. Tem uma resposta do meu mercado. público. Se eu tenho mercado, se eu tenho uma dor, eu tenho um mercado. Então vou investir nisso. E comecei a investir. Só que abrir uma startup é algo que não existe dentro do mercado, você não tem parâmetro. Então eu comecei a procurar coisas, né?
que me ajudasse a entender por onde eu começaria esse aplicativo. O que seria esse aplicativo? O inicial era fazer a captação de todos os salões, de todos os nichos. E aí, quando eu vim para cá, porque eu sou de São Paulo, quando eu vim para cá pro DF, conversando com o pessoal, eu falei assim, vamos nichar? Eu falei, por que eu não pensei nisso antes, né? É o público que eu já entendo, é aquilo que eu já sei. E aí nós nichamos para o SOS Blonde para depois a gente fazer realmente a plataforma e entrar para o marketplace mesmo de cabelo. Pessoal, papo maravilhoso, chegando na reta final. Papel do Sebrae na história empreendedora de vocês. Eveline, o que significa o Sebrae nessa sua história? Vou contar a minha história só um pouquinho, assim. Quando eu estava com meu neném pequenininho também, né? Eu cheguei aqui, bem aqui, nesse Sebrae, com uma ecobag cheia de lanchinhos. E eu falei assim no atendimento, gente, eu preciso de ajuda. Olha o que eu sei fazer. Você trouxe aqui para o Sebrae seus produtos. E fez sucesso. Fez. Aí todo mundo gostou, a Kátia estava aqui, ela comprou a ideia e falou, você vai registrar como Então, MEI. a culpada é a Kátia. É a Kátia. Toda Depois eu vou conversar com e ela. toda a culpa. Aí ela falou assim, a gente vai registrar você como MEI, você vai fazer os cursos daqui, e aí assim foi, né? E aí desde então eu tô aqui dentro. Mas é muito interessante nessa sua experiência. Você foi acolhida pelo Sebrae, a Kátia comprou a ideia, você já trouxe o seu produto para um público exigente, um público que lida diariamente com micro e pequenos empreendedores. Então já foi um tremendo empurrão para você. Foi Você ótimo. validou seu produto aqui. Sim, validou. E aí, Fernando, Sebrae DF na sua vida? Nossa, eu fico muito feliz assim, em contar assim, a minha história. Foi aqui também e foi num momento muito difícil, porque eu sabia advogar. 13 anos na advocacia, era a única coisa que eu sabia fazer. E aí eu tava no desespero, como eu acho que qualquer empresário. Sim. Tô desesperada, não sei o que eu faço. E aí meu ex-sócio falou assim, eu vou te levar num lugar que vai resolver sua vida. E ele me trouxe aqui. Quando ele me trouxe aqui, aí já fui conversar com a supervisora e ela simplesmente falou assim, você precisa da gente. Os olhos até brilham. E eu falei, eu preciso muito. E aí eu me inscrevi no Empretec, fiz o Empretec delas, o primeiro que foi no ano passado, e fiz vários cursos aqui no Sebrae. Eu falo que hoje eu tenho um MBA no Sebrae. A Kátia, inclusive, cuida do Sebrae delas. É um programa super legal que abraça literalmente as empreendedoras, né? Então esse foi um empurrão tremendo. Mas se bem que você, desde adolescente, já tinha a ousadia de sonhar, de estipular metas pessoais, atingi-las, né? E ter um planejamento financeiro. Porque não é fácil você abrir uma empresa, tomar uma paulada de um lockdown e ter como manter a empresa sobreviver mesmo nesse período mais crítico. Né? Sebrae reforçou isso, nesse planejamento financeiro. Eu não sabia o que era fluxo de caixa. E aí, advogados não sabem números, só sabem contar os honorários. Né? Então, assim, quando eu vim, eu falo hoje, assim, eu sou muito grata por tudo que o Sebrae fez, por tudo que ele tem feito na minha vida, e até das minhas parceiras que trabalham comigo. Porque se não fosse o Sebrae, assim, eu acredito que eu não teria conseguido, assim, continuado, sabe, na empresa, porque é muito fácil, né? Não deu certo, tchau, acabou. Tanto é que o número, infelizmente, de empresas que morrem antes do primeiro ou do segundo ano é enorme. Né? O Sebrae está ajudando a monitorar e mudar essa realidade. Você está aí, Sebrae, na sua vida? Veio de São Paulo? Olha, eu comecei a empreender, eu tinha 18, abri minha primeira sala com 21. Então, há alguns aninhos aí dentro do mercado também. Mas aqui, São Paulo é maravilhoso, tá? Maravilhoso mesmo. Só que aqui foi que eu descobri de fato o Sebrae e o quanto essa assistência de fato faz com que a gente cresça. Porque quando eu vim pra cá, por mais que a gente entenda sobre gestão, eu fiz gestão, estudava sobre marketing, já tinha salão de beleza, quando a gente fala de algum estabelecimento ou alguma escassez dentro de mercado, que no meu caso que não tinha, eu não tinha parâmetro. Então, se o Sebrae não tivesse me auxiliado, se o Johan, que me ajudou e me ajuda muito, se eu não tivesse feito os cursos, se ele não tivesse me instruído, com toda certeza eu acho que eu teria, não é que eu teria desistido, mas eu teria muito mais dificuldades. A ideia de
de nichar Foi daqui. Quando você se referiu na resposta anterior, o pessoal é o pessoal aqui O do pessoal Sebrae. daqui. Legal. Porque assim, eu queria abraçar o mundo, óbvio. A gente quer abraçar o mundo, a gente quer pegar todos os nichos. Porque empreender, quando você realmente acha que aquela ideia vai funcionar, quando você é apaixonado por aquilo, você quer tudo. Você agarra. Aí veio o pessoal e fala, calma, respira, vamos fazer por partes? Faz sentido. Faz sentido. Gente, histórias inspiradoras. Ô, Everine, para encerrar, uma mensagem para as mamães. Sigam em frente, vai ficar tudo bem. Acreditem naquilo que o coração de vocês fala, né? E abracem muito seus filhos. Diga todos os dias, eu te amo. Isso é muito importante. A vida passa rápido. Fernanda, sua mensagem. Aproveite seus filhos, porque piscou, cresceu, piscou, casou. Saiu do braço aqui, Já saiu do era. colo. E assim, é atenção, é amor. E assim, as avós. Eu sou uma avó, assim, diferente. Não sou aquela avó de antigamente que ficava fazendo crochê. Eu queria muito ter muito mais tempo para as minhas netas, mas assim, eu vejo que eu sou a força delas, que eu sou o espelho. E assim, eu acho que você, como mãe, você tem que imaginar que não é só mais você nesse mundo, né? Que tem pessoas que vão espelhar seus filhos, né? Seus netos. Isso, aproveite cada segundo. Vai ter que ser criativo agora. Depois de essas duas palavras, sua mensagem final. Bom, eu acho que o que eu posso dizer pra você que começou agora, ou que já tá há muito tempo, ou que acabou de ser mãe. Tenha força, vai passar. Acredite, tudo passa. Literalmente, essa é uma frase. E se você conseguiu colocar uma criatura no mundo, você consegue qualquer coisa. Não importa o que aconteça na sua vida, você vai esperar. Você conseguiu colocar um filho no mundo e você tá sobrevivendo a isso. E tá tudo bem. Coloca leveza, sorri, beija muito seus filhos, diga muito eu te amo e bola pra frente. Bola pra frente que atrás sempre vem, gente. Everine Ofuji, Fernanda Barbosa, Thaís Santos, acho que 13 exemplos maravilhosos de mamães empreendedoras, e com esse depoimento, essas histórias de sucesso, nosso Papo Sebrae vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem com mais histórias dos micro e pequenos empreendedores e empreendedoras aqui do Distrito Federal. Tchau, tchau, pessoal. Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau.